A figura do rei Davi é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Pastor de ovelhas, músico, guerreiro, rei, pecador e homem segundo o coração de Deus. Mas será que o reino de Davi foi real como está descrito nas Escrituras? Ou será que a sua história é mais próxima de uma lenda construída ao longo dos séculos? Neste vídeo, vamos explorar essa questão com base na Bíblia, na arqueologia e na história antiga do Oriente Médio. De acordo com os relatos bíblicos, Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem da tribo de Judá, em Belém. Ele foi ungido por Samuel ainda jovem e se destacou inicialmente como músico e depois como guerreiro ao derrotar o gigante filisteu Golias. A partir daí, sua ascensão foi meteórica. Tornou-se um herói nacional, casou-se com a filha do rei Saul e, após anos de conflitos e fugas, finalmente assumiu o trono. Primeiro como rei de Judá e depois como rei de todo Israel. Davi estabeleceu Jerusalém como capital, unificou as tribos e consolidou um reino que, segundo a Bíblia, viveu sua era dourada sob o seu governo e o de seu filho Salomão. Mas, e fora da Bíblia? O que sabemos sobre Davi? Até o final do século XIX, muitas pessoas, inclusive estudiosos, viam a história de Davi como puramente mítica, uma figura comparável aos heróis das epopeias gregas, como Ulisses ou Aquiles. Isso porque, por muito tempo, não havia qualquer evidência arqueológica direta que comprovasse sua existência. Entretanto, esse cenário começou a mudar em 1993, com a descoberta da chamada Estela de Tel Dan, no norte de Israel. Essa pedra datada do século IX a.C. traz uma inscrição feita por um rei arameu inimigo de Israel que menciona explicitamente a Casa de Davi, um termo que, segundo muitos arqueólogos, faz referência a uma dinastia fundada por Davi. Essa descoberta foi um divisor de águas, pois representa o primeiro registro extrabíblico que menciona o nome de Davi. Apesar disso, a estela não nos diz muito sobre o poder, o tamanho ou a importância do reino de Davi. Apenas sugere que ele foi real e importante o suficiente para ter fundado uma dinastia reconhecida por nações vizinhas. Mas então, como era esse reino? Era realmente um império poderoso, como descrevem os livros de Samuel e Reis? Ou seria algo mais modesto, exagerado posteriormente pelos autores bíblicos? Alguns estudiosos, especialmente os chamados minimalistas, acreditam que a Bíblia supervalorizou o papel de Davi por razões teológicas e políticas. Segundo essa visão, Davi pode ter sido apenas um líder tribal local, com influência restrita à região de Judá. Os relatos bíblicos, escritos séculos depois dos eventos, teriam inflado suas conquistas para justificar a autoridade da linhagem davídica. Do outro lado, arqueólogos como Eilat Mazar argumentam que escavações em Jerusalém, especialmente na chamada Cidade de Davi, revelaram estruturas monumentais que poderiam datar da época de Davi e Salomão, indicando que Jerusalém já era uma cidade importante no século X a.C. No entanto, essas descobertas são controversas e há debate sobre a datação precisa dessas estruturas. Outra evidência relevante é a inscrição de Mexa, rei de Moabe, também do século IX a.C., que faz referência a conflitos com o reino de Israel e possivelmente menciona a Casa de Davi, embora o texto esteja parcialmente danificado. Essas descobertas, ainda que fragmentárias, reforçam a ideia de que Davi não é apenas uma invenção literária. Há fortes indícios de que ele foi uma figura histórica real, ainda que as descrições bíblicas sobre a extensão de seu reino possam ter sido embelezadas ao longo do tempo. Vale lembrar que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também uma coleção de textos históricos, políticos, poéticos e espirituais. Como toda narrativa antiga, ela mistura fatos com interpretações, história com teologia. Outro ponto que merece destaque é o impacto duradouro da figura de Davi.
Mesmo que seu reinado não tenha sido tão grandioso quanto descrito, sua memória foi preservada por séculos. Os profetas falaram do trono de Davi como um símbolo da promessa divina. O Novo Testamento apresenta Jesus como o filho de Davi, herdeiro espiritual e messiânico da dinastia. Isso mostra como Davi transcendeu a história e se tornou um arquétipo de liderança, arrependimento, adoração e esperança messiânica. E talvez essa seja a principal razão pela qual a história de Davi resiste ao tempo. Ele não é retratado como um herói perfeito. Muito pelo contrário. Comete adultério, conspira para matar, sofre com sua família e chora amargamente por seus erros. Mas ainda assim é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante. O valor de Davi não está apenas no poder político ou militar que ele possa ter tido, mas na jornada espiritual que ele representa. Um homem que, mesmo cheio de falhas, buscava sinceramente a Deus. Seus salmos ainda são fonte de consolo, inspiração e adoração para milhões de pessoas. Portanto, quando perguntamos se o reino de Davi foi história ou lenda, a resposta talvez esteja em algum lugar entre as duas. Historicamente, há indícios claros de que Davi existiu e deixou um legado duradouro. Arqueologicamente, o debate continua aberto, com descobertas sendo feitas e reinterpretadas constantemente. Mas espiritualmente, o impacto de Davi é inegável. Sua história fala conosco até hoje sobre fé, arrependimento, coragem, humanidade e a graça de Deus. Seja como rei, guerreiro ou poeta, Davi continua sendo uma figura central na fé judaico-cristã. E talvez, mais do que provar a exatidão de cada detalhe histórico, o mais importante seja compreender a mensagem por trás de sua vida. Uma mensagem que nos lembra que Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles dispostos a serem transformados.